Gente, hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, uma doença mental que afeta de 1 a 4% da população e que se caracteriza por apresentar sintomas alternantes entre euforia e depressão. A data foi escolhida em homenagem ao pintor Van Gogh, nascido no dia 30 de março. Ele recebeu esse diagnóstico póstumo da doença. E aqui no estúdio, o médico psiquiatra Vicente Gomes vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o problema. Bom dia, doutor Vicente. Boa semana, boa segunda-feira, tá tudo bem? Olá, Ângela, tudo em paz? Bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. A gente falou aqui entre oscilações de euforia e depressão. A gente vive num mundo bombardeado de informação que nos fazem realmente ter essas oscilações. Mas quando a gente deve acender o alerta de que a gente pode estar sofrendo do transtorno bipolar? Isso, Ângela, muito bem colocada essa sua menção inicial de que a gente pode oscilar normalmente o nosso humor durante o nosso dia, tá? Teve uma notícia triste, né? Brigou com o namorado, com a namorada, o torcedor do Vasco soube que o Flamengo perdeu, então ele ficou muito feliz. Isso é normal. Agora, a partir do momento que essas reações, tá, são desproporcionais, essa intensidade. Por exemplo, a pessoa que ela está num período de euforia, ela fica muito acelerada, ela tem muita energia, tá? Ela acaba tendo ali comportamentos impulsivos, ela tem uma energia que parece que não acaba mais. Ela tem uma redução da necessidade do sono, ou seja, ela acaba não precisando ali dormir, né, como normalmente o ser humano precisa, para dar conta da sua rotina do dia a dia. Então deixa a pessoa muito acelerada, que é onde está o detalhe. Ora, se eu estou com energia boa, se eu estou com a minha concentração em dia, se eu não preciso nem dormir, eu dou conta do meu dia a dia, para que eu vou, né, precisar de um tratamento? Aí é onde quem está de fora começa a observar que aquilo é uma atividade excessiva, que ela entra naquele ritmo acelerado e ela pode entrar numa exaustão. E aí é onde tem a diferença. A gente tem uma condição que a gente chama de hipomania, que essa é a aceleração, que não chega a comprometer tanto, e uma mania, que é um quadro psicótico, onde a pessoa ela perde o juízo de realidade. Ela pode ter ideação, né, persecutória, delírios de grandeza, que a outra pessoa, às vezes, até confundido com esquizofrenia. E aí onde vem o outro polo, muito pesado, a depressão, onde ela não tem força para nada, não tem ânimo, não tem energia para continuar ali a sua rotina. Isso compromete muito. E aí é onde vem o grande risco de suicídio nessa população, tá? Nessas pessoas que têm o transtorno bipolar. Doutor Vicente, existe um desafio na hora do diagnóstico e como é que ele é feito? Existe sim, principalmente no primeiro momento, como eu mencionei. A pessoa que está ali naquela hipomania, naquela euforia, ela às vezes não consegue perceber, né? E muitas vezes o primeiro episódio depressivo da pessoa, às vezes o médico, né, até a pessoa ali vai identificar como um episódio de uma depressão unipolar, quando na realidade onde está o risco, né, de o que? Você colocar uma medicação, um antidepressivo, e aquela pessoa ter uma piora do seu estado, no sentido de uma virada que a gente chama, né, desse humor. Então tem que ter muito cuidado através de uma avaliação cuidadosa, de um histórico, de uma análise da família, né, desses comportamentos, de alguns hábitos impulsivos, compra compulsiva, atividade sexual excessiva, comportamento de risco. Então essa oscilação de humor que compromete muito ao longo da vida. Esse diagnóstico ele é feito a longo prazo ou a curto prazo? Pois é, aí é onde o médico ele deve acompanhar e analisar. A partir do momento que a pessoa ela fez um episódio de mania, a gente já considera ali um processo bipolar. Agora, um episódio depressivo e que oscila, que a gente tem também características de euforia, né, desse comprometimento do dia a dia, a gente já consegue fazer esse diagnóstico imediato e conduzir esse paciente da melhor forma possível. A gente viu aqui que o índice mundial é grande, de 1 a 4% da população sofre de bipolaridade. Esse tratamento ele é acessível e é também através de medicamentos e terapias alternativas? Isso, Ângela. Um tratamento que é multidisciplinar,
com medicação, principalmente medicação estabilizadora do humor, psicoterapia, mudança no estilo de vida, tá? Bipolaridade é uma condição crônica, mas que a pessoa, com acompanhamento adequado, ela consegue viver muito bem. Inclusive, são pessoas muito inteligentes e têm muita capacidade, que têm um raciocínio rápido, que conseguem ali dar conta do recado, mas que muitas vezes acabam não conseguindo concluir projetos, porque tem esse pensamento muito acelerado, vem a depressão. Ou seja, com acompanhamento regular, com a disciplina, com mudança no seu dia a dia, a pessoa consegue ir longe, a pessoa consegue desfrutar de muitos benefícios na sua vida. Para quem está ouvindo a gente agora, se viu dentro desse cenário todo que o senhor descreveu para a gente e quer buscar ajuda, quem é esse profissional de primeiro contato para esse diagnóstico e para esse tratamento? Médico psiquiatra. Tá? O profissional que vai fazer aquele diagnóstico adequado, que vai conduzir aquele tratamento, que vai indicar também outros profissionais, como psicólogo, né? Tá gerenciando ali aquela conduta da doença da pessoa, que o quê? Qualidade de vida. A pessoa, o objetivo é estabilizar o humor. Doutor Vicente, a gente fala de uma doença que acomete qualquer pessoa, independente da faixa etária, da condição social. Mas quando a gente fala do atendimento médico, da busca pela ajuda médica, hoje, ela existe no Sistema Único de Saúde ou ainda é também um desafio para essas populações mais vulneráveis chegar a esse profissional? Existe sim, a gente tem, né, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, a gente tem ambulatório de psiquiatria, a gente tem o hospital de urgência, né, psiquiátrico. Então, a própria atenção básica, o médico ele deve ter aquela capacidade inicial de fazer aquela avaliação e conduzir aquele paciente para um tratamento adequado. Doutor Vicente, existe algum componente hereditário para a bipolaridade? Existe o componente hereditário, né, também. Agora, o ambiente ele é muito forte, o ambiente impacta bastante a infância, perfeito, traumas, né, abuso, negligência, violência, são situações que com a genética soma e pode fazer com que a pessoa desenvolva a bipolaridade. Doutor Vicente, a gente quer aproveitar esse espaço, estamos falando de uma doença que acomete de 1 a 4% da população mundial. Se as pessoas que estão em casa quiserem ter algum assunto tratado para o senhor, que mande essa sugestão para a gente, que o senhor também traz aqui no nosso quadro. Isso, com certeza, né? A gente está aqui para falar sobre saúde mental e qualidade de vida. Lembrar, a nossa informação aqui não substitui nenhum tipo de acompanhamento médico. Perfeito. Muitas vezes as pessoas acabam, eu assisto o quadro que eu faço, doutor, já fiz a minha terapia da semana, já como se fosse um remedinho. Não, aqui a informação é para ajudar a identificar algum tipo de situação que você possa buscar ajuda. Acompanhamento médico, acompanhamento psicológico é necessário para melhorar a sua qualidade de vida. A gente está aqui para ajudar, para colaborar com você. Perfeito, doutor Vicente. Muito obrigada pela participação. A gente abre a semana falando de... A gente conhece tantas pessoas bacanas que assumiram que tem bipolaridade, né? E que está se quebrando o tabu sobre essa doença. Isso também é muito importante, as pessoas conversarem, terem o entendimento de que há um caminho, sim, para o tratamento, para uma melhora na qualidade de vida. É por isso que a gente traz temas tão importantes como esse aqui no nosso quadro. Uma boa semana, viu? Uma ótima semana, eu que agradeço a oportunidade sempre, que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Obrigada, Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.